Você acorda cedo todos os dias acreditando que está construindo um futuro melhor, mas a verdade é que talvez você esteja apenas financiando uma prisão invisível sem perceber. O despertador toca antes do sol nascer, o corpo ainda está cansado do dia anterior. Mesmo assim, você levanta porque sabe que os boletos não esperam. Você trabalha o mês inteiro, enfrenta trânsito, pressão, cobrança, desgaste mental, abre mão do tempo com quem ama. E quando finalmente o salário cai na conta, a sensação de alívio dura menos de alguns minutos. Porque logo depois começam os descontos, as notificações de débito, as parcelas, os juros, os pequenos gastos que parecem inofensivos, mas que silenciosamente estão roubando a sua vida. E talvez a parte mais assustadora seja essa: você ainda acredita que isso é normal. Você acha que todo mundo vive assim. Você acha que é apenas a vida adulta. Mas existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro a partir de hoje. E se o seu salário nunca tivesse sido realmente seu? E se você estivesse trabalhando apenas para alimentar um sistema que depende da sua ansiedade, do seu cansaço e da sua desatenção para sobreviver? Porque enquanto você acredita que está no controle, alguém está lucrando com cada impulso emocional, cada parcela aceita e cada decisão financeira tomada no automático. E o pior é que esse processo acontece de forma tão silenciosa que você só percebe quando já está sufocado. O dinheiro desaparece, o mês parece cada vez mais curto e a sensação de fracasso começa a crescer dentro de você. Não porque você seja preguiçoso. Não porque você não se esforça. Mas porque existe uma engrenagem inteira funcionando para garantir que você continue correndo sem nunca sair do lugar. Tudo começa de forma aparentemente inocente. Ninguém acorda um dia decidido a destruir a própria vida financeira. O problema é justamente esse: a armadilha não parece uma armadilha. Ela chega disfarçada de conforto, conveniência e recompensa emocional. É aquele lanche pedido depois de um dia cansativo porque você merece. É aquela compra parcelada em 12 vezes que parece pequena demais para preocupar. É a assinatura esquecida que continua sendo descontada todos os meses sem que você perceba. São os pequenos vazamentos invisíveis que drenam o seu salário lentamente enquanto você está ocupado demais sobrevivendo para notar. E quanto mais cansado você fica, mais vulnerável se torna. Porque o consumo emocional funciona exatamente assim. O sistema sabe que pessoas emocionalmente esgotadas tomam decisões impulsivas para aliviar a própria frustração. E é por isso que você sente prazer imediato quando compra algo novo, mesmo sabendo que depois virá a culpa. O problema é que esse prazer dura minutos. Já a parcela dura meses. E cada nova parcela rouba silenciosamente uma parte do seu futuro. Você começa acreditando que está apenas facilitando um pagamento, mas, sem perceber, começa a vender pedaços inteiros da sua liberdade. O cartão de crédito parece uma solução até o momento em que você percebe que está trabalhando apenas para pagar o passado. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas entra em um ciclo perigoso. Elas passam a viver para manter as próprias dívidas funcionando. O salário deixa de ser uma ferramenta de construção de vida e passa a ser apenas combustível para apagar incêndios financeiros criados pelo descontrole emocional do mês anterior. E existe algo ainda mais cruel acontecendo enquanto você tenta sobreviver. A internet transformou comparação em tortura diária. Você abre o celular e vê pessoas viajando, comprando carros, trocando de celular, mostrando uma vida aparentemente perfeita. Aos poucos, o seu cérebro começa a acreditar que você também precisa consumir para sentir que está avançando na vida. Então você compra algo que não precisava, não porque realmente queria aquilo, mas porque queria sentir que não estava ficando para trás. E é exatamente nesse momento que o sistema vence. Porque ele conseguiu transformar insegurança emocional em lucro financeiro. Você trabalha cansado para comprar coisas que aliviam temporariamente uma dor criada pela comparação constante. Mas o alívio dura pouco. Depois vem a ansiedade. Depois vem o medo de abrir o aplicativo do banco. Depois vem a sensação sufocante de perceber que o dinheiro acabou antes do mês terminar mais uma vez. E talvez você conheça muito bem esse sentimento. Aquele aperto no peito quando percebe que ainda faltam muitos dias para o próximo salário. Aquela angústia silenciosa ao ver o limite do cartão diminuindo. Aquela sensação humilhante de precisar parcelar coisas básicas porque o dinheiro já não consegue mais acompanhar o seu padrão de sobrevivência.
Aos poucos, você deixa de sonhar. Você para de pensar em liberdade. Para de pensar em construir patrimônio. Para de acreditar que um dia vai sair dessa situação. E isso acontece porque o desespero financeiro destrói algo muito maior que dinheiro. Ele destrói esperança. O problema nunca foi apenas a falta de renda. O verdadeiro problema é que sua energia mental está sendo consumida pela sobrevivência constante. Uma mente cansada financeiramente perde clareza, perde disciplina e perde capacidade de pensar no longo prazo. Agora presta atenção nessa parte porque talvez seja aqui que tudo comece a mudar para você. O sistema não quer que você tenha clareza financeira. Ele quer que você permaneça distraído. Porque pessoas distraídas gastam mais. Pessoas emocionalmente cansadas compram mais. Pessoas ansiosas aceitam qualquer parcela. Repara como tudo hoje é feito para reduzir a dor do gasto. Antigamente, quando alguém pagava algo em dinheiro físico, sentia o peso das notas saindo da carteira. Existia uma barreira emocional natural. Hoje basta um clique, um toque, uma aproximação do cartão. O dinheiro desaparece sem que o cérebro registre a perda real. E isso não foi um acidente. Foi projetado exatamente assim. Eles querem que gastar pareça leve, porque lucram quando você perde o controle. E sabe qual é o choque mais doloroso? Descobrir que talvez você esteja trabalhando mais para bancos e juros do que para si mesmo. Faz um cálculo simples. Some tudo o que você pagou em juros, taxas, multas e parcelamentos nos últimos anos. Agora imagine quantas horas da sua vida foram entregues apenas para sustentar isso. Quantos finais de semana trabalhados? Quantas horas extras? Quantos momentos perdidos com a família? É brutal perceber isso, mas essa dor é necessária. Porque enquanto você continuar acreditando que o problema é apenas ganhar pouco, nunca vai perceber os buracos invisíveis por onde sua vida financeira está escapando. A maioria das pessoas tenta aumentar a renda sem antes aprender a parar o vazamento. E dinheiro entrando em uma vida desorganizada desaparece tão rápido quanto entrou. Mas existe uma diferença gigantesca entre continuar preso nesse ciclo e acordar para o jogo que está sendo jogado contra você. Porque no momento em que você começa a enxergar os padrões, algo muda dentro da sua mente. Você começa a perceber que liberdade financeira não nasce de sorte. Nasce de consciência. Nasce da capacidade de interromper decisões impulsivas antes que elas virem sofrimento prolongado. E isso não significa viver uma vida miserável ou sem prazer. Significa parar de trocar paz futura por conforto momentâneo. Significa entender que cada gasto invisível carrega um pedaço do seu tempo de vida. Cada compra desnecessária financiada é um compromisso silencioso com mais horas de trabalho no futuro. E talvez ninguém nunca tenha te falado isso de forma tão direta, mas o seu tempo é o ativo mais valioso que você possui. Dinheiro perdido pode voltar. Tempo perdido nunca mais retorna. Quando você entende isso, começa a enxergar o consumo de outra forma. Você para de perguntar quanto custa, e começa a perguntar quantas horas da minha vida isso vai me custar. Essa mudança de mentalidade é o que separa pessoas eternamente presas financeiramente daquelas que começam a recuperar o controle. Porque o verdadeiro poder não está em parecer rico. Está em construir liberdade silenciosamente enquanto o mundo inteiro tenta te convencer a consumir para impressionar pessoas que nem se importam com você. Só que aqui está a parte difícil. Assumir responsabilidade dói. É muito mais confortável culpar salário baixo, governo, crise ou inflação. E sim, tudo isso influencia. Mas enquanto você acreditar que o controle está completamente fora de você, continuará impotente. A virada começa quando você encara o próprio extrato bancário sem fugir da verdade. Quando você olha para os pequenos gastos repetidos. Para as compras emocionais. Para os hábitos automáticos que foram sugando sua vida financeira mês após mês. O choque inicial machuca, mas também liberta. Porque clareza dói antes de transformar. E talvez hoje seja exatamente o dia em que você finalmente percebe que não quer mais viver no automático. Não quer mais sentir medo do próximo boleto. Não quer mais depender de crédito para sobreviver. Não quer mais trabalhar apenas para sustentar parcelas infinitas. A boa notícia é que ninguém nasce sabendo lidar com dinheiro. Inteligência financeira é uma habilidade construída diariamente.
Pequenas decisões repetidas começam lentamente a reconstruir aquilo que anos de impulsividade destruíram. E o mais importante, você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas parar de ignorar a realidade. Porque cada escolha consciente feita hoje pode representar menos sofrimento amanhã. Cada gasto evitado pode significar mais liberdade no futuro. Cada parcela cancelada pode ser um pedaço da sua paz sendo recuperado. Então deixa eu te fazer uma pergunta extremamente sincera agora. Até quando você vai continuar entregando a sua vida para um sistema que lucra com o seu descontrole? Até quando vai continuar acreditando que merece pequenas recompensas imediatas enquanto perde grandes oportunidades de liberdade no longo prazo? Talvez ninguém nunca tenha te falado isso, mas você não está cansado apenas de trabalhar. Você está cansado de trabalhar sem sentir progresso. Cansado de correr sem sair do lugar. Cansado de ver o dinheiro desaparecer antes mesmo de conseguir respirar aliviado. E essa sensação não vai desaparecer sozinha. Ela só muda quando você decide interromper o ciclo. O primeiro passo não é ganhar mais. O primeiro passo é parar de sangrar financeiramente no silêncio. Porque enquanto você continuar ignorando os pequenos vazamentos, nenhum salário será suficiente. Nenhum aumento resolverá. Nenhuma renda extra salvará uma vida construída no automático. A verdadeira transformação começa quando você assume o controle daquilo que parecia pequeno demais para importar. Porque no final, nunca foram apenas pequenos gastos. Sempre foram pequenos pedaços da sua liberdade indo embora todos os dias. Se tudo isso mexeu com você de alguma forma, use esse desconforto como ponto de virada. Porque talvez este seja o momento exato em que você finalmente acorda para aquilo que estava destruindo sua vida financeira silenciosamente. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque nos próximos vídeos você vai entender como reconstruir sua liberdade financeira passo a passo, sem promessas falsas e sem fórmulas milagrosas. Aqui, nós não falamos apenas sobre dinheiro. Nós mostramos como recuperar o controle da própria vida antes que ela seja completamente consumida por dívidas, ansiedade e desespero financeiro. O sistema quer que você continue distraído. Mas a partir de hoje, você começou a enxergar.